Pois é, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu. Eu tenho estado ausente, e é verdade, eu tenho estado bastante ausente, tive um pouco doente e agora com a mudança de temperatura pior fiquei. Mas o vídeo de hoje é um pouco triste para mim, de certa forma, mas que poderá vir a ser positivo. A gente vai vender a nossa moto, a Voz 525 DSX. Vamos fazer um upgrade de cilindrada, esse é o objetivo principal. Temos alguma ideia de moto que vamos comprar, não vou dizer ainda qual é, porque ainda não está nada certo. Entretanto, vou vender esta primeiro, provavelmente vou ter que guardar mais algum dinheiro, como é óbvio, porque vou querer pagar pronto, como paguei esta. Eu não quero crédito, não quero nada disso. De certa forma, também tenho a MT na garagem, a 07, então não ficarei a pé. Mas vamos vender a Voz 525 DSX. Neste momento estou a vendê-la por 6.000 euros com todos os extras. Extras estes são, temos o escape que montamos na Iberescapes, segue o Origem também. É uma lista enorme, mas vocês têm na descrição, vão ter alguns ou quase todos os extras que têm. Vai as três malas laterais. Neste momento não as tenho aqui, mas as três malas, esta não é, ok. Esta é de 105 litros, vou deixar para, como é universal, vou deixar para outra moto. Vem a top case de origem, a rede no banco, peseiras, protetor de cárter, malas, luzes auxiliares, punhos aquecidos de Oxford, mais o vidro maior. O de origem era muito pequeno, vem com o CarPlay e as duas câmaras Full HD conectadas no CarPlay, ou seja, esta é a moto que é da primeira geração. Como vocês sabem, quem me acompanha no Facebook, nas redes sociais, sabe perfeitamente que esta moto, a minha, é de 2023, é das primeiras motas que saiu. O display de origem foi trocado porque não se via bem ao sol na altura, então os quilómetros acabaram por ficar trocados. Ela neste momento tem cerca de 35, 36 mil quilómetros, mas no ecrã diz 20 ou 22 porque foi-me trocado aos 10 ou 12 ou 13 mil quilómetros pelo outro ecrã. Por este, neste caso temos agora. Mas é isso. É assim, eu fiquei bastante feliz com esta moto e acho que vocês e quem assiste os meus vídeos sabe disso, porque foi uma moto que me deixou bastante feliz, ainda hoje me deixa bastante feliz. Tenho muita pena em vendê-la, mas são objetivos diferentes. Quem ficar com ela vai ficar muito bem servida. Uma carrada de extras, tem isto aqui também, do depósito. Fora o CarPlay, que vocês sabem que é parceria nossa com o Kokima, que ele tem radar, mmWave, ou seja, tipo os ângulos mortos, quando estão a ultrapassar aparece no ecrã que estão a ultrapassar pela esquerda ou pela direita, se estão muito perto e atrás aparece o aviso nos dois lados. Consegues baixar os vídeos diretamente no telefone, consegues assistir diretamente pelo telefone às câmaras, com a moto ligada, porque instalei ela num relé, para não me estar a gastar bateria. Tem GPS que mostra-te a velocidade real e a altitude e latitude. Epá, isto tem bué de cenas, vocês não têm bem noção do que está aqui, mas nos extras vocês percebem bem. Ela foi sempre bem cuidada. Os crash bars eu pintei uma vez já. Tudo sempre limpo, pinhão limpo. Kit de transmissão foi mudado há pouco tempo. Pinhão, cremalheira, poliblocos e corrente. Os poliblocos até deixei de sobra uns, porque na altura estavam com folga e eu comprei uns da Uncle Shop, acho que é assim que se diz, que é uma loja de um chinês que vende material desta moto e de outras motos, mas principalmente desta, e estava com folga e comprei aqueles. Entretanto, a marca fez um recall sobre esse tal polyblock e quando fui fazer a revisão à oficina da Motojet, onde comprei a moto, pedi para trocarem, como era recall, e fiquei com os outros guardados. Ou seja, vão os dois, vai este que está montado e vai os vermelhos da Uncle Shop. Mas o que é que tem lá mais de sobra? Esta parte aqui, não sei se conseguem ver bem, mas esta parte da carnagem, do lado de lá, o senhor ao fazer a revisão, na primeira revisão que fez, ou na segunda, não tinha certeza, ele ao puxar partiu sem querer. Então ele deu-me uma peça nova. Porém, como o estalo não era grande, era só tipo uma pecinha um encaixe, estava bom só num sítio, eu meti cola dupla face, tipo aquela fita cola dupla face, e ele ficou colado até hoje. Isso já foi logo na altura que eu o comprei, perto disso.
mas tem lá a peça de sobra, suplente, que ele ofereceu-me logo, como é óbvio, e eu, em vez de a colocar, não, guardei-a, caso houvesse mesmo um dia uma queda ou uma coisa maior, eu ter ali então a peça suplente e colei aquilo ali. De resto, acho que está tudo impecável, não tem já vibrações nem estalos na parte frontal, no vidro frontal, no elevador, que ela tem elevador para cima e para baixo, e eu fiz ao contrário, eu fiz para baixo e para cima. Mas eu vou ligar agora a moto para vocês verem. Os pneus, o da frente foi mudado há pouco tempo, se não me engano, foi o trás foi mudado há pouco tempo, o da frente ainda ficou, mas ele, como podem ver, ainda tem muito para andar. É o Pirelli Scorpion STR Rally. Aqui está uma câmara e aqui está outra com o GPS e o radar. Este é o radar, o GPS coloquei debaixo do banco. A rede não é própria desta marca, ok? Porque na altura ainda não havia. Eu comprei de outra marca e fiz uns remendos e ficou aqui justo. Eu vou ligar aqui a moto para vocês verem. Tem tomada Scaro, 12 volts, tomada USB. O CarPlay vou deixar na venda. Quem comprar vai ficar com o CarPlay. Este CarPlay tem um valor de 340, se não me engano. Mesmo com o meu desconto, vais 320, 310, algo por aí. O CarPlay tem temperatura e pressão de pneus, como podem ver aqui. Aqui aparece a temperatura, se clicarem, ele diz aqui a temperatura e a pressão de cada pneu, frente e trás. Podem ter a opção de conectar, aqui escolherem, por exemplo, 2 bares ou PSI, e quando chegar aos 2, por exemplo, ele aparece o aviso. Isso é bom em caso de furos, vocês ficam logo avisados. Tem as duas câmaras que conectam assim. A partir do momento que vocês ligam a moto, ela começa a ligar. No meu caso, que tenho ligado ao relé, ou seja, quando liga a ignição, se tiverem ligado a bateria, ele vai estar sempre a gravar, e tem a possibilidade de, quando abanarem a moto, começa logo a gravar e a transmitir para o teu telefone, em caso de roubo ou alguma coisa por aí. Acredito que esta bateria que temos não dure para ter este CarPlay ligado durante muito tempo, mas tem essa possibilidade. Mais tem altitude e latitude, ou seja, os metros que estamos, a velocidade real, porque este quadrante aparece tipo 10 km a mais do que a velocidade real, ou mais até, algo por aí. Mexo tudo por aqui, ou seja, isto é o comando que eu mexo ali, venho aqui e volto, e conseguem fazer tudo por aqui. Punhos aquecidos, Oxford, ok. Adventure, consegues mexer tudo por aqui. O que é que tinha mais? Os faróis auxiliares, estes aqui vêm com 3 intensidades. O escape, eu voltei a colocar o escape novo porque já temos lá em casa o da Iberscapes, atenção. Eu voltei a colocar porque esta parte, eu ao apertar, partiu-se. Ele soltou-se com o quente e partiu-se. Eu ao apertar, partiu-se. Então eu voltei a colocar este de origem, enquanto não arranjo um parafuso para ali e uma braçadeira. Eu vou deixar aqui o de origem, daí o som também está a ser diferente. Já tenho saudades, ainda ontem eu o troquei e já tenho saudades do escape de origem, o escape da Iberscapes. Mas pronto, de resto, como podem ver, a moto é impecável, 5 estrelas. Eu não tenho nada a apontar desta moto, a não ser mesmo essas partes que vocês já sabem, como o nível de combustível. Aqui aparece, chega aos 2 traços, passa para a reserva às vezes, não vai para um. Porém, eu já habituei-me, e há muitas marcas que estão com esse problema. Quando eu encho o depósito, meto reset na trip, ou seja, já fiz 1 km e 200, e acontece que quando chega aos 290, 300 por aí, eu acabo por ir abastecer outra vez. Já foi tentado corrigir, já me trocaram a bomba de combustível, já trocaram o quadrante e ainda não houve solução para isso. Mas é isso. O que é que eu posso dizer? É uma máquina 5 estrelas, eu estou super feliz com a moto. O objetivo mesmo é o upgrade de cilindrada, porque é assim, a gente também, para criar conteúdo, tem que ter sempre coisas diferentes. Eu gosto da moto muito e acredito que quem fica com ela vai ficar muito bem servido mesmo. Os pneus estão praticamente, têm alguns quilómetros, mas duram muito tempo. Os últimos que eu tive foi os Pirelli à mesma, duraram 15 mil, se não me engano, ou 13 mil, 13 ou 14 mil por aí.
eu andando também muita autoestrada, ahm, mais tipo protetor de carro, ou seja, a moto está praticamente equipada, kit de transmissão novo, polyblocks novo e por aí fora. Então é só pegar e andar mesmo. Uh, Fica a dica já para ti, se não conheces a moto e queres comprar uma moto, esta moto está limitada a 35 kW, ok? Há muita gente que compra a moto e nem sabe disso. Fora da União Europeia a moto vem deslimitada, ou seja, 40, ela está com 47 cavalos, ela fica com mais 7 ou 10, algo por aí, quilómetros de cavalos. Mas como está limitada por causa da União Europeia, carta A2 e blá blá, ficou assim. Então, um grande abraço para todos vocês, com muita pena minha, mas a vida segue, ok? Então, já sabem, a moto está para venda, o valor de 6.000 euros, malas, tudo o que viram aqui e mais algumas coisas estão para lá guardadas, como cabos de embreagem já não vão fazer falta, tenho lá mais dois cabos suplentes, o maior, outro mais pequeno, tenho uma parte da carenagem de sobra, os polyblocks de sobra e tenho muita coisa lá de sobra. Então, um grande abraço a todos vocês e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau.